A era Carlo Ancelotti começou, e começou com impacto. A primeira convocação do técnico italiano para a seleção brasileira deixou o país inteiro em choque. Em sua estreia no comando oficial da equipe, o treinador multicampeão surpreendeu torcedores, imprensa e até jogadores ao deixar de fora nomes consagrados como Neymar e Rodrigo. Isso mesmo, Neymar, o camisa 10 da seleção há mais de uma década, e Rodrigo, recém-campeão da Champions League com o Real Madrid, ficaram de fora da lista por decisão técnica. O anúncio, feito pela Confederação Brasileira de Futebol, movimentou todas as redes sociais e programas esportivos. Não se tratava apenas de uma lista de nomes. Era um posicionamento claro, uma mensagem direta sobre a nova fase da seleção. Para muitos, um aviso de que ninguém tem lugar garantido. Para outros, uma decisão ousada demais logo no início. De uma caminhada rumo à Copa de 2026. A convocação é para dois confrontos importantes das eliminatórias. O primeiro contra o Equador, em Guayaquil, e o segundo contra o Paraguai, em São Paulo. Jogos que já têm um peso natural por se tratarem de partidas classificatórias para o próximo Mundial, mas que agora carregam também a responsabilidade de apresentar ao mundo a seleção sob o comando de Ancelotti. Uma seleção que começa sem o seu principal astro e com mudanças significativas em praticamente todos os setores do campo. Com a ausência de Neymar, esperava-se que Rodrigo assumisse um papel de protagonista. Mas, para surpresa geral, o jovem atacante do Real Madrid também foi preterido. Segundo fontes próximas à comissão técnica, a ideia era abrir espaço para testes e promover novos nomes, focando em jogadores mais versáteis e em ascensão recente. Ainda assim, a escolha foi interpretada como uma provocação e até mesmo como um corte disciplinar velado, segundo alguns jornalistas. Enquanto isso, veteranos como Casemiro, Danilo e Alex Sandro foram chamados novamente. Antony, que vinha afastado da seleção após polêmicas fora de campo, também reapareceu na lista. Muitos questionaram: por que manter nomes tão contestados e deixar de fora talentos em alta? A resposta de Ancelotti veio em tom sóbrio. Estamos construindo um grupo. Não se trata apenas do momento, mas da visão de longo prazo. Esse discurso, embora coerente para quem acompanha o estilo do técnico, gerou dúvidas. Casemiro, por exemplo, vive uma fase de críticas no futebol inglês, com atuações apagadas pelo Manchester United. Já Alex Sandro mal atua na Juventus e vinha sendo esquecido até por torcedores do próprio clube. A volta desses jogadores foi vista por muitos como um retrocesso, ou ao menos como uma aposta conservadora. Por outro lado, há quem defenda a escolha. O argumento é simples. Nomes como Casemiro e Danilo carregam bagagem de Copa, sabem lidar com pressão e podem ajudar a dar sustentação aos jovens talentos que vêm surgindo. Além disso, são figuras respeitadas dentro do vestiário e podem ajudar a consolidar a filosofia de Ancelotti, que valoriza disciplina tática e equilíbrio emocional. No entanto, o que mais chamou atenção foi a ausência de Neymar. O craque brasileiro, que desde 2010 figura em praticamente todas as listas da seleção, ficou de fora mesmo estando fisicamente apto para voltar aos gramados. Ele já treina normalmente pelo Al Hilal, e muitos esperavam que sua presença fosse garantida, mesmo que apenas como referência no banco. A comissão técnica, porém, preferiu não incluí-lo. Internamente, fala-se em respeitar o tempo de recuperação total e avaliar o rendimento com calma. Oficialmente, a justificativa é técnica. Nas redes sociais, a repercussão foi imediata. Hashtags como Chire fora Ancelotti, Chi volta Neymar e Chi cadê o Rodrigo subiram rapidamente entre os assuntos mais comentados no Brasil. Comentários se dividiram entre apoio à renovação e críticas à falta de coerência. Deixar Neymar e Rodrigo de fora para trazer Alex Sandro? Tá de brincadeira, escreveu um usuário no X, antigo Twitter.
Outro foi mais direto. Ancelotti começou a seleção mostrando que não tem rabo preso com estrela nenhuma. Gostei. Esse tipo de reação revela o quanto a seleção brasileira ainda é uma paixão nacional viva, vibrante e cercada de expectativas. Ancelotti, que sempre teve um perfil mais sereno e diplomático, agora sente na pele o calor da torcida brasileira. Não bastará vencer, será preciso convencer. E para isso, as próximas atuações da seleção serão cruciais. Dentro de campo, a proposta tática da nova comissão ainda é uma incógnita. Espera-se um estilo mais europeu, com marcação por zona, posse de bola paciente e transições bem calculadas. Mas isso dependerá, é claro, do material humano disponível. E é aí que a ausência de certos jogadores pode pesar. Neymar, mesmo aos 33 anos, ainda é considerado um diferencial técnico, capaz de decidir partidas travadas com um único toque. Rodrigo, por sua vez, é uma peça tática importante, capaz de atuar em várias funções ofensivas. Se Ancelotti quiser manter esse estilo de jogo mais estruturado, precisará que os convocados entreguem não apenas a entrega física, mas inteligência tática. A dúvida é: será que os nomes escolhidos estão à altura do desafio? Por enquanto, a aposta de Ancelotti parece ser mais em organização do que em espetáculo. E isso gera um choque cultural. A seleção brasileira, historicamente ligada à criatividade, improviso e ousadia, começa a dar sinais de um novo ciclo, mais europeu, mais pragmático. Algo que pode funcionar, mas que vai exigir paciência da torcida. Algo que, convenhamos, nunca foi o forte do torcedor brasileiro. Nos bastidores da CBF, o clima é de confiança. A diretoria acredita que Ancelotti tem total respaldo para tomar decisões impopulares neste início de trabalho. Ele foi contratado justamente para trazer uma mentalidade vencedora e racional, ainda que isso implique cortar nomes tradicionais. Para a entidade, o foco está no projeto de longo prazo. E a classificação para a Copa é vista como obrigação básica, não como objetivo final. Ainda assim, é impossível ignorar o impacto que essa convocação causa no vestiário e, na própria imagem da seleção. Neymar, mesmo longe de sua melhor forma, ainda é o jogador mais midiático do país. Sua ausência em jogos oficiais representa uma quebra de expectativa para patrocinadores, emissoras e até torcedores que lotariam o Morumbi esperando vê-lo em campo. A CBF, no entanto, acredita que a gestão da imagem da seleção não pode mais depender de um único atleta. Além disso, a ausência de Rodrigo, que vive seu melhor momento desde que chegou ao Real Madrid, foi vista como um recado claro. Desempenho em clube não garante mais convocação automática. Isso pode abrir portas para nomes que correm por fora, como Savinho ou mesmo PP, do Porto, ambos citados como potenciais novidades para futuras listas. E esse movimento é estratégico. Cria uma competição interna saudável, estimula novos talentos e reduz a sensação de intocáveis no grupo. Outro fator que deve ser levado em conta é a questão física. A temporada europeia foi extremamente exigente, com muitos jogadores terminando o calendário no limite. Ancelotti, experiente nesse tipo de gestão, pode ter optado por preservar certos atletas, pensando não apenas nos próximos jogos, mas na longevidade deles até 2026. Afinal, o objetivo real não é vencer agora, e sim formar uma base sólida para a Copa do Mundo. Mesmo assim, a torcida brasileira é passional. Quer vitórias, quer emoção, quer nomes consagrados em campo. A ausência de Neymar, que divide opiniões, mas ainda move multidões, gera desconforto. E qualquer tropeço nos próximos jogos pode fazer essa convocação virar munição contra Ancelotti. O técnico sabe disso. E por isso mesmo está preparado para críticas. Ao seu estilo, prefere agir com frieza e coerência, deixando que os resultados falem por si. A imprensa também se dividiu. Alguns comentaristas elogiaram a coragem de cortar jogadores considerados intocáveis,
dizendo que Ancelotti trouxe um choque de realidade à seleção. Outros, no entanto, viram incoerência. Por que dar chance a jogadores como Alex Sandro, com desempenho abaixo da média, e deixar de fora nomes em ascensão como Endrick, Savinho e até Vitor Roque? A sensação é de que ainda há arestas a serem aparadas no critério de escolha. Em campo, a expectativa é que a seleção apresente um esquema com 3 meio-campistas mais fixos, 2 pontas com capacidade de recomposição e um centroavante mais físico. Isso favorece jogadores de intensidade, que saibam marcar e atacar com eficiência. Também reforça a ideia de que Ancelotti prioriza equilíbrio e consistência defensiva, algo que faltou ao Brasil nas últimas competições, especialmente na eliminação para a Croácia na Copa de 2022. Enquanto isso, esses sinais mostram que, mesmo com discurso de renovação e planejamento, o clima em torno da seleção segue tenso. O Brasil entra em campo pressionado, não apenas para vencer, mas para convencer. E, mais do que nunca, o torcedor vai analisar cada movimento, cada escolha, cada substituição. Ancelotti tem em mãos um dos elencos mais talentosos do mundo, mas também um dos mais cobrados. E agora, com essa primeira lista, o recado está dado. O ciclo de 2026 será comandado com mão firme, custe o que custar. Por fim, resta a pergunta que não quer calar. Até que ponto é possível renovar sem abrir mão da identidade? Ancelotti parece acreditar que sim, que é possível mesclar a tradição brasileira com a frieza tática europeia, que é possível montar uma seleção vencedora sem depender de estrelas. Mas isso, claro, só o tempo e o campo vão dizer. O torcedor, por sua vez, continua fazendo aquilo que melhor sabe, debatendo, opinando, se emocionando. Nos grupos de WhatsApp, nos comentários das redes sociais, nos bares e nas arquibancadas, o assunto é um só: a nova seleção. Há quem diga que Ancelotti está no caminho certo, promovendo uma verdadeira faxina e criando um ambiente mais competitivo. Outros acreditam que ele está exagerando, tentando impor um estilo europeu que não combina com a essência do futebol brasileiro. Em meio a esse turbilhão de opiniões, a seleção se prepara para entrar em campo. E, independentemente da escalação, o Brasil sempre carrega o peso da camisa. Não há espaço para erros prolongados. Cada escolha será cobrada. Cada resultado será julgado com rigor. E Ancelotti sabe disso. Está acostumado com pressão, com grandes vestiários, com a expectativa de torcidas apaixonadas. Mas agora, carrega algo ainda maior: a missão de reconduzir a seleção brasileira ao topo do futebol mundial. A expectativa para os jogos contra Equador e Paraguai é enorme. Não apenas pelos pontos em disputa nas eliminatórias, mas por aquilo que esses jogos vão representar em termos simbólicos. Serão os primeiros testes reais desse novo ciclo. Serão os primeiros 90 minutos para mostrar ao mundo como será o Brasil, sob o comando de um dos treinadores mais vitoriosos da história do futebol. Serão, sobretudo, os primeiros passos de um novo capítulo, que pode terminar em glória ou em decepção. Enquanto isso, outros nomes começam a surgir no radar. Jogadores jovens como João Pedro, do Brighton, Gabriel Peck e André estão sendo observados de perto. O recado está dado. O momento é de transição, e todos terão a chance de provar seu valor. A meritocracia, ao menos no discurso, passa a ser prioridade. E com ela vem também a responsabilidade. Quem estiver mal, vai sair. Quem estiver bem, pode ganhar espaço, mesmo que não tenha nome consolidado. Neymar, mesmo ausente, continuará sendo parte da pauta. Sua trajetória na seleção ainda não terminou, mas o papel que ele terá daqui para frente está em aberto. Será um protagonista pontual, uma espécie de trunfo tático? Ou vai voltar a ser o centro do time, caso retome a forma física ideal? Tudo vai depender do seu desempenho, da sua vontade de competir em alto nível e, claro,
da paciência de Ancelotti. Rodrigo também entra nesse dilema. Sua ausência foi inesperada, mas não definitiva. A comissão técnica sabe do seu valor técnico, mas quer ver mais intensidade, mais entrega defensiva, mais espírito coletivo. São exigências que fazem sentido dentro de uma ideia de jogo mais organizada, mas que também podem limitar o brilho individual. Algo sempre delicado na seleção, onde o talento sempre foi o principal diferencial. Os próximos meses serão decisivos, não apenas para confirmar a classificação do Brasil para a Copa, mas para consolidar uma base. Ancelotti terá tempo para trabalhar, mas o cronômetro já começou a correr. E ele sabe, não basta apenas chegar à Copa de 2026. O Brasil quer mais. Quer voltar a ser protagonista. Quer levantar a taça novamente. E quer, sobretudo, sentir orgulho da forma como joga. A primeira convocação foi um choque. Um aviso. Uma ruptura com o passado recente. Pode dar certo. Pode não dar. Mas, de uma forma ou de outra, já marcou o início de um novo ciclo. E como todo começo, vem cercado de dúvidas, expectativas e emoção. Agora é esperar o apito inicial. Porque a história, de fato, só começa quando a bola rola. Se você também se surpreendeu com essa convocação, já deixa o like e comenta aqui, embaixo, quem foi o nome mais injustiçado? Você aprova a ausência de Neymar? E o corte de Rodrigo? Será que Alex Sandro e Antony mereciam estar de volta? Queremos saber a sua opinião. Ah, e claro, se ainda não é inscrito, se inscreve no canal agora e ativa o sininho para não perder nenhum detalhe dessa nova era da seleção. Porque aqui, a voz da torcida nunca se cala.